paz do Senhor, amados. Meu nome é Carlos Gonçalves da Silva, sou pastor, casado com a missionária Regina Célia. Estamos casados há 42 anos. E hoje fazemos parte do Ministério IALT aqui de São Brás e vamos compartilhar hoje as bênçãos do casamento, um assunto polêmico, mas que todos nós devemos saber como vamos agir segundo a palavra do Senhor. Vou começar aqui fazendo a leitura de um texto bíblico que se encontra aqui em Gênesis, capítulo 2, versículo 24, que diz: deixará o homem seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e se tornarão uma só carne. O segundo texto que nós vamos compartilhar para enfatizar esse estudo diz em Hebreus capítulo 13, versículo 4: venerado seja todo o matrimônio e o leito sem mácula, porém aos que se dão à prostituição e aos adúlteros Deus os julgará. Então, baseado nesses dois versículos, vamos explanar algo sobre o casamento, não tudo, mas algumas coisas que nós já aprendemos no passar do tempo, para que alguns não venham cometer erros, porque se cometer erros, Deus certamente não vai se agradar disso. A primeira coisa, muitos são os tipos de casamento estabelecidos pelo homem. Temos o casamento misto, o casamento de homem, de adúltero, essas coisas todas, mas o casamento de Deus é esse que nós acabamos de ler: unir-se-á o homem e a sua mulher, e assim formarão um casal para toda a vida. Assim é a vontade do nosso Deus para todos nós. Então, o casamento não é algo estabelecido pelo homem, o casamento é estabelecido por Deus, uma aliança, um pacto, um compromisso entre o casal, homem e mulher. Casal estabelecido por Deus, homem e mulher. Fora disso, não é casal, é par. Então, tem que haver equilíbrio no casamento. Em todos os momentos, nós devemos saber que o casamento é formado por duas pessoas que vieram de educações diferentes e vão se adequando aos pouquinhos. Por isso, deixará o homem a sua casa, vai se unir à sua mulher, não vai abandonar a família, mas vai ficar um pouco distante para que os dois possam se adequar segundo a palavra do Senhor. E para isso precisamos de algumas dicas, né? Assim como numa construção, o primeiro ponto é colocar o pilar, depois a construção vai se erguendo. Depois que a construção é finalizada, não é só ficar olhando, temos que manter, né, fazer algumas modificações, temos que consertar algumas coisas. Então no casamento é a mesma coisa. O casamento, né, depois que casou, acabando, você tem que levar a esposa uma vez ou outra para jantar fora, dar um presente fora de época, né, de Natal, essas coisas todas, conversar, falar com ela que a ama sempre, não é só durante o namoro e no início do casamento que nós devemos falar que a amamos. Tanto ela quanto o homem devemos falar que a amamos. E também devemos conversar e também caminhar junto, que muitos depois de algum tempo chegam às vezes até na igreja, a mulher sai na frente e o homem vai lá atrás. Não, devemos sair do carro, se possível, sempre que possível, dar as mãos e caminhar junto, para que aqui o povo saiba que ali existe um casal. E o que é que nós identificamos como casal? A aliança. Todo casamento, né? A casamento, todo casal tem que ter a sua aliança no seu dedo para dizer que não está disponível. E esse casamento deve ser honrado. Então, para que esse casamento fique firme, nós estabelecemos aqui 3 pilares. Existem outros pilares, mas esses aqui são os básicos. O primeiro pilar, baseado em Gênesis capítulo 2, versículo 24, que nós acabamos de ler, né? Então, nós devemos honrar a nossa mulher em todas as situações, perto ou longe. Às vezes a pessoa só quer estar firme com a esposa enquanto está perto. Vai viajar para outro país, tira a aliança, parece que está solteiro. Isso não é de Deus, isso é do mundo. E nós na igreja do Senhor não estamos pactuando com essas coisas do mundo. Então, o segundo pilar é a consciência da vontade de Deus no seu casamento. Se vamos perguntar, um casal que está fora da igreja, por que ele casou? Ele vai dizer, porque a minha esposa era muito bonita,
ela tinha um corpo perfeito, eu já estava ficando velho, é porque a esposa tinha dinheiro. Isso ela no mundo. Na igreja já é diferente. A igreja, a pessoa tem que saber, foi vontade de Deus, foi resposta de oração, essa esposa veio de Deus para mim, e com isso o casamento vai ser perfeito. Aí alguns falam assim, mas eu casei fora da igreja. Mas se reconheceu a Jesus, o casal reconheceu a Jesus, está na igreja, passou a ser vontade da igreja. Então aquelas práticas que faziam lá fora, deixou de ser praticada aqui dentro. Então a prática do casamento tem que ser feita, está estabelecido na palavra do Senhor lá em Levítico, quando nós lemos, está tudo estabelecido ali. Então esse é o segundo pilar, consciência da vontade de Deus para o seu casamento. Assim, o terceiro pilar, vamos ler aqui, o terceiro pilar diz aliança, pacto para viver junto para sempre. Não é uma satisfação pessoal, ninguém se casa para sua própria satisfação. Nós casamos para fazer alegre o nosso cônjuge, assim como ele se casa para nos fazer alegre. Então, um compartilhando com o outro. Como é que nós podemos compartilhar isso aqui? Quando o casal vai ao altar, a primeira pessoa que ele apresenta a aliança não é para vamos dizer assim, aquelas pessoas que estão. A primeira coisa que se apresenta a aliança é para Deus. Então, é uma aliança primeiro com Deus, depois com o homem. Quando nós estabelecemos uma aliança com Deus e firmamos aquela aliança, o nosso casamento vai ser próspero, vai permanecer, vai durar o tempo enquanto estivermos nesta vida. E depois que partir, só vai se conhecer lá no céu, não mais como casal. Mas esse terceiro pilar aqui é muito importante. Quando nós declaramos lá no nosso, quase todas as igrejas falam assim, eu te recebo, aí fala o nome da esposa, como esposa, amar-te e respeitar-te na alegria e na tristeza, saúde e doença. Mas com isso nós também podemos colocar, eu prometo amar-te com os seus 70 quilos, né? Com os seus olhos bonitos, mesmo que depois você venha ficar com 90 quilos, sem dentes, sem nada, esta é a mulher que Deus me deu e eu devo permanecer com ela para sempre. Essa coisa de que chegou velha, tem que trocar, não existe na casa do Senhor. A única maneira de a pessoa se separar da sua esposa é por prostituição de um ou de outro, ou adultério de um ou de outro. Fora disso, não existe separação nem para o homem nem para a mulher. Então, a aliança que nós fazemos com o nosso cônjuge é para sempre. Ninguém pode separar. É para sempre. Então, nós vamos concluir. Trate o seu cônjuge muito bem, porque ele é o bem mais precioso que Deus lhe concedeu. Os amigos, os filhos, um dia vão caminhar. Mas quem vai nos ajudar vai ser o nosso cônjuge. Nos momentos difíceis, nós vamos contar sempre com o nosso cônjuge. Porém, se o seu cônjuge não permanecer contigo, alguma coisa aconteceu de errado. E esse errado tem que ser colocado, porque faltou diálogo. Então, num casamento tem que haver diálogo. Se uma situação difícil tem que ser conversada, tem que ser dialogada, não pode ficar guardando mágoa no coração, tem que procurar estabelecer logo a verdade e assim continuar caminhando, porque sabemos que um abismo chama outro abismo e a coisa vai acumulando e de repente não tem mais jeito para o homem e a pessoa acha que tem que sair. A palavra do Senhor, se te mostrares fracos no dia da adversidade, a sua força será pequena. Então, nas adversidades que certamente vão acontecer, nós, como homens e mulheres de Deus, devemos saber suplantá-la de acordo com a orientação do Espírito Santo em nossas vidas. Assim, diz assim, ao respeitá-la na alegria e na tristeza, respeito pela mulher, respeitar a sua mulher e a mulher respeitar o seu marido, não somente perto, mas quando estiver longe, a respeito. Respeitamos quando estamos falando bem da esposa. Alguns tentam enganar que estão até casados lá no mundo, mas nós não, nós temos a alegria de falar que estamos casados com uma pessoa que Deus nos concedeu. Diálogo, tem que haver diálogo, conversa. A pessoa não vai saber o que passa no coração um do outro. Se nós não abrirmos a boca, como é que ela vai saber se nós precisamos disso ou daquilo assim? Até Jesus falou para aquele céu, o que queres que eu te faça? Aí então eu veja. Então a mesma coisa é o esposo com a esposa. O que eu estou precisando? O que eu não gosto de você?
aperta a bisnaga lá da pasta de dente embaixo, tem que apertar. Vamos acertar a situação logo no início, para que aquele negócio não venha ficar maior e se acumular. E o amor, segundo o amor de Deus, né? Amar a esposa é respeitá-la. Por isso nós lemos aqui no Hebreus capítulo 13, verso 4, diz: venerado seja todo o matrimônio e o leito sem mácula, porém os que se dão à prostituição e aos adúlteros Deus julgará. Leito sem mácula, tanto fora da igreja quanto dentro da igreja principalmente. O casal não pode fazer tudo o que pensa que pode fazer, porque vê no celular, vê na televisão. Leito sem mácula. Práticas abomináveis a Deus tem que ser cortada da relação do casal cristão. E assim Deus vai te segurar, vai abençoar esse relacionamento, não por 1, 2 anos, não, como é que muitos no mundo falam, mas por mais de 40 anos, como tem sido o meu casamento, quando a minha esposa, e certamente será o seu casamento quando a sua esposa. Assim eu agradeço por essa oportunidade e que este assunto possa sair de valia para você, para o seu casamento ficar firme e forte em nome de Jesus. Deus abençoe.